Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Há quanto tempo a gente não se via nesse canal? Para mim é um prazer enorme estar aqui, é uma honra também. É sempre um canal que me traz muita luz por conta das pessoas que estão envolvidas aqui. Eu espero que essa egrégora só cresça, que a gente consiga se reenergizar mutuamente, né? Então, faz a tua pergunta, pensa um pouquinho antes, dá aquela relaxada básica antes de ouvir, porque o tarô pode ser leve, pode ser bem-humorado, ou as runas, ou enfim, qualquer oráculo, né? A gente pode lidar com isso com bastante bom humor, mas não deixa de ser uma coisa séria. E mesmo que seja numa tiragem geral, como essa, que pode chegar em muitas pessoas e funcionar perfeitamente ou não para cada uma delas, ainda assim, se tu quer ter total recado da espiritualidade, tenta quietar um pouquinho os teus pensamentos para que tu possa ouvir com mais intensidade tudo, que tu possa chegar numa camada mais profunda de entendimento, tá? Eu vou jogar minhas runas para você nesse momento. Não, eu não vou jogar essas. É a segunda ou terceira vez que eu tive esse recado, então eu vou aceitar, né? Eu vou ouvir. Eu vou jogar essas aqui. Pode ser essas. Essas aqui. Tiragem 1. O que você precisa saber nesse momento? Qual é a sua situação? Qual é o seu desafio? O que está te prendendo no sentido de evoluir? Sussurrar-me sagrado conselho. Algiz é a primeira runa que sai para ti. Souila é a segunda runa que sai para ti. Já te dou a geral, tá? Hagalaz é a terceira. São 5. Raido, invertida. E Otala, invertida. O que isso quer dizer? Tu tá num momento de abertura, de expansão. Pode ser que tu não perceba isso completamente, tá? Tu tá num momento de ruptura com padrões. Tem algumas coisas que estão te incomodando muito. E tu quer cortar isso definitivamente. Tu quer romper com padrões antigos. Tu quer te dar o direito de fazer coisas mais leves, mais alegres. Tu não tá conseguindo te divertir completamente nos teus dias. Tu não tá conseguindo tirar toda a alegria, ou colocar toda a alegria, ou vivenciar toda a alegria que a tua situação te traz. Seja ela um casamento, um trabalho, uma situação familiar, não importa. E eu acredito que possa ser tudo isso junto para a maioria de vocês, tudo interligado. Se tu tá me perguntando, se tu trouxe para essa mesa, para esse momento, essa questão de relacionamento, pode ter certeza que tem a ver com o trabalho também. Porque Otala fala não só da questão familiar, mas ela fala também de ganhos, de dinheiro, né? De base para se sustentar. E Souilo, aqui na posição de desafio, ela fala muito em não conseguir ver o brilho das coisas, não conseguir vivenciar, olhar para uma questão e achar que ela possa te trazer, possa funcionar daquele jeito, né? Que possa ser o sucesso mais absoluto naquilo. Então, se é um amor, talvez tu esteja questionando aquele amor, ou o que tu sente, ou o que a pessoa está te trazendo. Se é uma situação familiar, mesma coisa, né? Ah, será que isso vai funcionar desse jeito? Não, isso não vai funcionar desse jeito. Isso precisa ser transformado. Essa transformação, ela vem lenta, mas ela acontece. E assim, será que precisa ser mais rápida essa transformação? Não, né? Acho que não. Pelo que eu tô vendo aqui, não. Talvez em alguns momentos tu tenha uma sede muito grande de ver isso resolvido o quanto antes, e aí tu possa querer acelerar o fluxo das coisas por estar bastante cansado já. Mas eu vejo que não é divino tentar cortar pela raiz algumas coisas assim, então já, que não é divino, não é para tua alma nesse momento tentar trazer essa ruptura o quanto antes, tá? Leva isso com calma, leva isso com jeitinho, permita-se questionar durante esse caminho, permita-se mudar de ideia quantas vezes forem necessárias, permita-se perceber se é realmente isso que tu quer, se essa ruptura é necessária, permita-se olhar para tudo isso até com medo de perder mesmo, né? Porque nesse medo de perder, talvez tu encontre um valor maior do que aquilo que tu estava dando. Às vezes a gente evolui por caminhos e sensações bem estranhas, né? Vai saber. Né? A vida não é uma linha reta que a gente diz assim, uou, nasci, estreiei, agora eu vou ser um sucesso até o fim, e se eu tiver problema serão os outros.
Ou então, né, aquela coisa mais maravilhosa ainda, que é o que a gente tem presenciado bastante, assim, recebi barras, pronto, minha vida mudou, fiz um Theta Healing, minha vida mudou, mudou. Recebi um reiki, um passe, mudou. Falei com o Exu, falei com a Pombagira, mudou. Né? Fiz uma limpeza de magia, agora sim, né? Minha vida vai mudar. Vai! Mas é uma coisa ligada à outra, são etapas, tá? Tudo aquilo que tu fez no passado, né? Não estabelece essa linha reta. Tudo isso que tu fez no passado foram degraus para tu chegar no patamar que tu tá hoje. Não desconsidera a tua jornada, teus degraus, tá? E questionar é importante sim. O que não dá é para viver na dúvida, viver oscilando, viver com a cabeça no vento ali, que para o lado que vai tá indo, e daqui a pouco muda de ideia novamente. Isso sim é destrutivo, porque te coloca à mercê de pessoas e entidades que são egoístas, né, negativas, que vão querer que a tua cabeça funcione de acordo com a delas, se valendo da tua dúvida, né? Tentando te persuadir para algo que pode não ser o certo para ti. Então mantenha-se o mais firme possível, porém permita-se questionar, permita-se dar o devido valor para as coisas. Às vezes tu vai precisar na tua jornada, tá bem embaixo, bem no fundo, e vai perceber que esse lugar lá no fundo, bem embaixo, ele também é gostoso. Tu vai perceber que na tua dor também há um conforto, tu vai perceber que na tua urgência também há uma sabedoria para lidar com essa urgência. Então tu vai rompendo com padrões. Eu vejo tu rompendo com padrões, encontrando conforto nessas rupturas, né, pequenas, mas não nessa ruptura geral aqui que a gente tá falando. Ela vai acontecer? Vai, tá? Mas ela não deve ser assim com pressa. E permita-se mudar de ideia, porque pode ser que tu não queira mais essa ruptura e tu consiga resgatar tudo antes, né? Não, como eu disse, não é uma linha reta. Aqui a gente tá vendo para onde teu barco tá apontando, não necessariamente para onde tu vai seguir todo o tempo, porque tudo é escolha, tá? Soul Willow na posição de desafio, ela pede muito também, embora seja uma runa muito positiva e que muitas vezes a gente até considere que ela não tem posição invertida porque ela é simétrica. Ó. Do jeito que tu virar, ela vai estar sempre a mesma coisa, né? Só que este jogo compreende a posição de desafio. Então ela na posição de desafio fala muito da gente não ver brilho nas coisas. Então tu precisa, antes de qualquer outra coisa, antes de qualquer decisão, ver a coisa sob um outro ângulo. Aí quando tu perceber a tristeza e o brilho, aí sim tu vai poder avaliar o que é bom e o que não é. Né? Se vale a pena ou não, vai conseguir equilibrar essa balança e ver até que ponto ela está desequilibrada mesmo. Então esse jogo aqui, na verdade, e eu acho isso uma bênção, te traz mais perguntas do que respostas, e isso é bom. Porque se tu conseguir fazer as perguntas certas pra ti, isso que eu quero vale a pena pra mim? Essa dor que eu tô sentindo, ela é real? Isso que tá me incomodando tem esse peso todo? Será que eu posso ver isso sob outro ponto de vista? Que outro ponto de vista pode me trazer mais prazer, mais alegria, mais completude e até mesmo mais positividade, visão de sucesso, que pode me trazer mais caminho para frente? Que outro ponto de vista eu posso ter que me dê a parte positiva disso tudo? O que estou ignorando agora, né, sobre esta situação? Né? Qual é o lado bom dessa situação que eu não estou conseguindo ver agora? Aí, inclusive, isso fica para um outro jogo, tá? Mas tu precisa te questionar sobre tudo isso para depois tomar as tuas decisões. Como eu disse antes, um certo conforto na ansiedade? Tem, mas ela tá num nível extremo. Tu tá muito aflorado, tu tá muito à flor da pele para tudo. Então tudo te afeta, tá? Tudo te afeta de um jeito mais intenso do que antes. Você tá como se fosse com a pele queimada, então qualquer toquezinho ali mexe contigo. E aí é como se tivesse assim os teus sentidos muito aflorados e a tua cabeça muito atacada. Cabeça, Hagalaz aqui, ó. Hagalaz fala também, entre tantas outras coisas, dos nossos transtornos mentais, da nossa cabeça que quer resolver logo a coisa e às vezes não se vê em condição disso. E resolver as coisas sem ter plena certeza do que queremos ou do que aquilo pode nos trazer, sem pensar muito nas consequências, pode ser destrutivo. Então tenha mais calma nessas decisões. Procure se nutrir um pouco mais. Isso é tudo que eu posso te trazer agora baseado nessa situação. Fosse num jogo pessoal, com a dúvida mais estabelecida, a resposta seria a mesma, mas aí a gente ia poder dar uma segunda camada, a gente ia poder avançar nesse jogo, né? Como não é, isso é tudo que eu posso te trazer agora. Se tu acha que vale a pena, que foi assertivo contigo, pensa nisso que eu te falei tudo. Eu tenho certeza que isso é assertivo pra ti, mas requer que tu tome um tempo para deixar essa energia assentar dentro de ti.
que tu perceba que tu pode ver essa situação por outro ângulo. Agora, qual ângulo, aí eu não consigo ver neste jogo, tá? Porque daí depende muito da situação de cada um também. E eu seria muito leviana aqui se eu dissesse, a gente tá vendo só trabalho, a gente tá vendo só amor. Não. Runas é runas, né? E aqui tá um pouco interligado também, mesmo se fosse num outro oráculo, eu tenho certeza que as situações estariam interligadas do mesmo jeito, porque a gente tá vendo. Uma pessoa flor da pele, tudo incomoda ela, né? Ela sente tudo com mais intensidade. Pode ser a coisa boa, pode ser a coisa ruim. Então, e eu acredito que tu esteja nesse medo de supervalorizar algo bom, e aí aquilo né, não chega para suprir aquela parte ruim dessa situação que tu tá vendo. Então, meu WhatsApp tá aí embaixo, pode me chamar, a gente agenda uma consulta, a gente vê como fazer para alargar esse caminho, né, para te mostrar mais possibilidades do que aquilo que tu tá vendo nesse momento. Porque me parece que essa decisão vem muito por conta de tu tá enxergando só um caminho. Né? Quando tu enxergar os outros, pode ser que tua decisão mude. Então convém abrir esse leque de opções, né? Bom, isso era tudo para tiragem 1. Agora eu vou para tiragem 2. E se tu quiser colocar uma segunda pergunta de acordo com toda a resposta que tu teve, é válido, tá? Aí tu vê se ressoou contigo, se encaixou aí certinho no teu coração. Isso é o que importa. Às vezes a gente vê uma folha caindo e sabe que aquilo é um sinal, né? Então, vamos ver o que as runas trazem para tiragem 2. Qual é a tua situação nesse momento? Gebo. Aqui sim, a gente pode pensar um pouco mais em amor, em relacionamento. Já com pouca esperança de viver tudo isso, né? Muitos altos e baixos. Pensando se isso flui, se isso dá certo, se isso é uma relação que deve continuar ou não. A coisa parece bem estagnada, mas essa estagnação aqui que está acontecendo, ela é favorável para ti, viu? Essa estagnação aqui é bem necessária. Quem me acompanha aqui, Vúnio, da Gazi e Isa, eu não falei o nome das outras duas. Vúnio invertida, por sinal. E Ansos invertida também. Tá, já entendi. Vou tirar mais uma aqui nesse jogo, pra ver pra onde isso aqui tá indo. Tá, a Raido. Raido, eu vou colocar aqui como um desfecho aqui, um pouquinho maior. Olha só. Muito provavelmente tu tá me perguntando alguma coisa de amor. Se não é de amor que tu tá colocando aqui nessa questão, adapta tudo que eu vou falar ou ignora completamente. Se dá o direito de ouvir um pedacinho pra ver se faz sentido com o que tu perguntou. E eu digo isso porque eu costumo assistir tiragens minhas. Quando eu tô na dúvida sobre alguma coisa, eu vou numa tiragem que eu não lembro mais nada do que eu falei. E é mesmo que a situação esteja voltada para o campo sentimental, que é a maior parte das perguntas, eu consigo encaixar aqui e dá super certo, tá? Mas o que vale é tu perceber se aquilo está de acordo com o teu coração ou não. Ponto. O resto tu tem inteligência para encaixar, né? Então, voltando, para a maioria de vocês que está perguntando sobre relacionamento, sobre amor, Gebo fala num momento de bastante equilíbrio nesse sentido, que é necessário. Para alguns de vocês esse equilíbrio existe, talvez não esteja sendo percebido. E para outros ele é necessário, onde eu me dou o que eu recebo. Quando tu dá numa relação mais do que aquilo que a outra pessoa está disposta a reconhecer e receber, tu gera uma pressão. Porque a outra pessoa se sente na obrigação de devolver algo que não é espontâneo para ela. E quando tu tá doando muito e a outra pessoa não tá te dando nada, desequilibra super. Porque daí tu fica numa sensação de que tu prejudicou a si próprio, né? Então, como faz numa situação como essa? Ah, Grazi, mas aí eu vou ficar retendo meus sentimentos, não sei o quê. É que muitas vezes as pessoas doam de si, né? Manifestam amor, convidam para sair, enfim, da forma como é natural para esse relacionamento ou não relacionamento, mas da forma como é natural para essas duas pessoas que se desenhou ali depois que se conheceram. E peraí, só um pouquinho. Doar de si, né? Fazer muitas manifestações. A pessoa faz você no caso, né? Pode estar fazendo isso por um certo egoísmo, tá? Já vou contextualizar melhor. Eu sei que muita gente pode querer fugir do vídeo aqui agora, mas acredito que vocês não. Né? Se fosse lá no outro canal, isso aconteceria certo, mas com vocês aqui já é um pouco diferente. Então, assim, o que é o egoísmo nessa parte? É querer resolver um problema teu.
né? Ah, eu vou lá fazer as pazes, mas não porque eu quero ver o fulano bem ou porque eu quero ver a gente em harmonia, mas é porque eu não tô mais aguentando essa dor. Né? Porque eu preciso estancar isso dentro de mim, porque eu preciso sanar esse negócio todo, porque eu não aguento viver desse jeito. Então é um limite teu. O que Isa tá pedindo aqui? Que tu pare, que tu te distancie da situação, que tu veja esse relacionamento ou essa situação toda que tu tá te doando muito e não tá vendo equilíbrio com outros olhos. Por quê? Porque tudo está do jeito que é pra ser. Isa fala de uma paralisação. Quem me acompanha no outro canal e que vê eu falando sobre a carta da âncora no baralho cigano, não tem nada a ver, né? Mas nesse caso aqui a situação é um pouco parecida. Por quê? Porque Isa fala assim, tudo está certo do jeito que está. Então meio que ancorou, era essa palavra que eu queria lá da carta da âncora, meio que ancorou porque precisavam ser tomadas algumas decisões, porque precisavam ser observados recursos internos. Então, assim, tu tá vivendo com uma pessoa que tem altos e baixos, que pode ter traços de bipolaridade, pode ter traços de narcisismo, pode ter traços extremos de ansiedade. A pessoa com ansiedade muitas vezes deixa de embarcar mais forte num relacionamento para não querer viver conflito, porque ela já tem o bastante, para não se sentir com ciúme, para não se sentir sendo vigiado, para não se sentir vigiando e por aí vai, né? Então as pessoas preferem muitas vezes ficar naquele limbo ali, se distrair com outras coisas também, não só amor, não só relacionamento. E é para evitar entrar nisso. Então tu tá vivendo uma situação como essa porque tu precisa olhar para as tuas questões. Então tu acaba às vezes indo muito a fundo nas tuas manifestações, não porque tu quer ver a outra pessoa bem, claro que tu quer ver a outra pessoa bem, mas o motivo maior é curar a tua ferida. E aí Isa diz assim, para tudo agora. Quer romper o padrão? Para tudo agora. Não quer ter dor ali no futuro? Cessa onde está, para do jeito que está, que isso está sendo destrutivo para você. Isso tudo é desequilibrado. Você precisa parar e pensar no que você merece com relação a sentimentos, a amor. Que tipo de manifestações você quer receber também. Daí você tem que dar um espaço para que isso aconteça. Um hiato, um tempo. Tem que purificar, tem que dar um reset. Ah, somos casados, como é que a gente vai fazer isso? Preciso me separar? Ou não, a gente trabalha junto, enfim, não importa o grau de ligação, tá? Esse reset significa parar de se doar tanto por um tempo. Parar de certo modo, colocar na outra pessoa a responsabilidade de responder. Pense comigo assim, tu manda um bom dia de manhã, a pessoa não viu até as 9, aí ela viu 8h30, e aí ela pensa que se ela responder, se inicia uma conversa, ela não vai ter tempo naquela hora. Ela também não vai ter emoções. Ela quer responder de uma forma que seja emocional, mas ela não quer fazer isso naquele momento que ela está envolvida com questões, com outras coisas mais racionais, né? Mudar assim de chip de uma hora para outra. Ela não deseja isso. Aí você pode encarar isso como um desrespeito, como uma rejeição. E não é, né? É simplesmente uma questão de dia a dia, de cotidiano, de preferência de cada um. Aí a pessoa não consegue responder de manhã, pronto, já tá atrasada. Aí de tarde ela vai responder o bom dia, não faz mais sentido. Ah, mas por que não me chama à noite? Porque era o bom dia para ser respondido. Então tem que dar um hiato, tem que se criar uma situação para que a outra pessoa possa te surpreender também. E ela só vai te surpreender se houver essa não expectativa. Enquanto houver uma expectativa, um chamado, uma busca, a outra pessoa não tem como te dar espontaneamente algo que está sendo, de certo modo, cobrado dela. E quando eu digo cobrado, eu tô falando que isso pode ser bem sutil. Isso pode ser uma pergunta que foi feita, a outra pessoa entende como sendo uma pressão para que ela responda, para que ela se manifeste, para que ela isso, para que ela aquilo. Né? Então, tem que ver como isso chega lá do outro lado. Cada um funciona de um jeito, né? Algumas pessoas têm um desejo extremo de liberdade, outras de conexão, outras de romantismo, outras de conversar sobre qualquer assunto dentro de um relacionamento, outras de fazerem amor muitas vezes durante a semana. Cada um tem suas necessidades. Eu tive que adaptar o termo aqui, né, por causa do YouTube. Então, cada um sabe o que é necessário para si dentro de um relacionamento. E além das necessidades serem diferentes, a forma de manifestar que tá dentro também é. A linguagem do amor também é. O que não quer dizer que não estejam andando na mesma direção e querendo a mesma coisa. O que não quer dizer que não possa ter sentimentos. Aí é que tá. Você precisa se distanciar para você poder ver isso de uma outra maneira. Se você segue insistindo nisso, nesse bloqueio, em quebrar essa barreira amartelada, ou doces marteladas, ou eu só perguntei, Vúnio fala de alegrias que são, de certo modo, suprimidas.
descontentamento quando ela tá invertida. Por mais que ela seja uma runa muito positiva, ela invertida, ela não é a mesma coisa. Então é aquele, deu certo, porém nem tanto. Ah, convidei pra vir aqui na minha casa, veio com a cara estranha, né? Então pra evitar esse tipo de coisa, dê esse espaço. Assuma Isa completamente no seu campo agora. É uma runa que te traz a necessidade também de se aterrar, tá? Se aterrar, se centrar, entrar no conforto que existe dentro da tua alma e que se eu estivesse jogando única e exclusivamente para ti, eu te colocaria em palavras tão exatas esse lugar seguro dentro da tua alma que tu ia ver que não há razão para uma pessoa te rejeitar. E tu ia concordar comigo em cada palavra. Só não ia concordar se não quisesse me dar o feedback de uma maneira generosa, tá? Porque eu tenho certeza absoluta que, inclusive, eu já devo até ter jogado pra ti. E que, sim, há um conforto imenso dentro de ti. Muito grande. E essa pessoa faz com que tu não consiga acessar por conta dessa maneira estranha que ela tem de corresponder no amor. O que vem depois disso? Vem uma sensação de será que mereço? Será que posso? Será que devo? Grazi, você tinha razão, né? Vem uma sensação assim de isso aqui não tá certo pra mim. É muito altos e baixos pra minha cabeça. Eu sou muito maior do que essa situação. Você vai estar correto. Vai estar corretíssima. A questão é que não precisa viver essa dor desse jeito aqui. Ao contrário da outra runa que a gente estava jogando antes, que pedia que a pessoa vivenciasse todos os processos, no teu caso aqui não. Não com essa situação aqui. Não desse jeito que tu modelou a tua pergunta, tá? Não da forma como tu trouxe para essa questão. Isso aqui pode ser de um jeito diferente, requer esse hiato, requer esse reconhecimento das próprias habilidades, mas não no sentido de ego do tipo bater no peito e dizer eu mereço mais. Não, isso daí a gente já tá cansado de ver lá na outra rede social, torto e direito, né? Isso daí não empodera ninguém. O merecer mais, muitas vezes, é entender que para ter um relacionamento saudável, há sim a necessidade de um equilíbrio. Né, entre o dar e o receber, e que dando espaço para outra pessoa, aí sim tu tem aquilo que tu diz que tu merece. Mas que enquanto a gente se coloca muito na porta da caverna, o sujeito que tá lá dentro isolado não vai querer sair assim tão já. Ele só sai depois do final do seu processo, depois que se encoraja. Ah, Grazi, mas se eu deixar, daí vai ficar a vida inteira. Não sabemos. Provavelmente não. Para a maioria, não. Não, porque eu vejo que há sentimentos aqui. Né? Só que precisa ser mudada a forma como esses sentimentos são manifestados. E aí se tu me disser que essa pessoa faz um monte de coisa errada pra ti e que em algum momento tu vai ver que isso não serve, tu vai notar que tu, de certo modo, também errou com essa pessoa, oferecendo pra ela um lugar que ela não estava pedindo naquele momento e um tanto de perguntas ou manifestações amorosas que deram para essa pessoa uma sensação de pressão, de ter que corresponder nisso todo o tempo, entende? Eu vou dar um exemplo aqui que pode ser muito, muito ruim, tá? Mas me perdoem, né? Mas eu acho que serve, assim, pelo menos para ilustrar um pouco. Pense na... Eu ia dar o exemplo de um bebê, mas achei um exemplo melhor. Cachorro. Quem de vocês aí tem cachorro? Cachorro não é aquela coisa assim que tu faz alguma coisa pra ele, né? Tu brincou, deu. Aí tu vai fazer as tuas coisas. O cachorro vai atrás de ti. Aí tu, como é que tu te sente? Como você se sente? Ah, vou brincar mais um pouquinho. Tá, deu, tá, agora eu vou fazer tal coisa. Aí tu vai, tu continua fazendo as tuas coisas. Tá, brinquei mais um pouquinho, agora eu vou sair. Aí ele quer uma ração, aí ele quer não sei o quê, aí ele quer não sei o quê. Ele vai estar constantemente, a maioria dos cachorros que eu conheço, pelo menos, vai estar constantemente com aquela cara de que faltou algo, que tu tem que oferecer mais. Mais, 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 mais. Mas minha Nossa Senhora, meu Jesus, meu Deus amado, eu já ofereci de tudo. E ainda assim tô com essa sensação. Então, quer dizer, há um problema no cachorro? Não! Vocês, no caso, seriam o cachorro. Gente, me perdoa, tá? Por quê? Porque ele tá sendo querido, ele tá sendo fofo, ele tá dançando conforme a música, ele tá fazendo o que é certo naquela situação, ele tá vivendo de acordo com as regras que ele achou que estavam bem. Mas a pessoa que tá do outro lado, no caso, o ser que nós estamos vendo aqui, é que se incomoda com isso, entende? Que se incomoda, que acha que já se doou demais. Será mesmo que se doou demais? Será que não era hora de deitar no sofá com aquele cão?
Né? Será que não era hora de sair para passear com ele, viver intensamente, olhar no olhinho dele, fazer um afago nas orelhas, na cabecinha, até que ele sentisse a sua necessidade de afeto de você sendo suprida e aí você pode parar? Então, é mais ou menos assim que a outra pessoa se sente, que ela não consegue atender as necessidades amorosas de vocês. Nesse sentido aqui, tá? Não consegue não é porque não tem, é porque não sente que supriu e aí fica se sentindo um pouco aquém, em vários outros sentidos também. Eu espero que isso tenha te libertado dessa cadeia toda, tá? Por mais que a mensagem às vezes seja dura, e eu tenho usado esse exemplo estúpido, mas de nenhum modo te vejo menor do que isso, tá? Muito pelo contrário, tenho grande admiração por você, pelos sentimentos que consigo captar aqui. Eu sei que a outra pessoa também erra, e muito mais do que tu, com toda certeza, mas que requer esse, peraí, né? Dessa olhadinha aí, diferente. Cada um de nós tem suas falhas também. Não pense em você, que eu aqui, toda empoderada, linda e bela, do outro lado da mesa, né? Cheia de tarô. E como me disseram esses dias, você que tem um canal direto com a espiritualidade, que não tem as minhas falhas também. Porque tenho. Não pense que aqui também não bate uma paranoia doida de vez em quando aí, sem a menor razão. Porque bate. E parece que quanto mais a gente evolui, mais sem razão é o nosso sofrimento, né? Por quê? Porque a nossa vida, na verdade, ela é muito maior e mais cheia de alegria do que aquilo que a nossa paranoia às vezes deixa transparecer. E quando eu digo paranoia, eu não tô falando de pessoas extremamente ansiosas, paranoicas de verdade. Não, eu tô falando daquele dia que tu ficou muito no celular, daquele dia que tu conversou com muita gente, daquele dia que tu teve muitas interações, daquele dia que tu recebeu um monte de energia, que tu andou muito de carro, caminhou muito na rua e que o teu ar se dispersou. E aí os pensamentos ficam meio líquidos e ficam pesados, difíceis de lidar e estranhos. É dessa paranoia que eu tô falando, tá? Não da doença em si. Então era isso que eu tinha pra te dizer agora. Agora eu vou pra tiragem 3. Se tu quiser acompanhar, achar que pode fazer algum sentido pra ti, tá sempre convidado, tá? Só uma coisinha. Só uma coisinha aí na tiragem 2. Vai ter solução. A solução não demora, tá? Vai ter uma conversa aí bem delimitadora e bem a nível de resolver a coisa. Se você tava me perguntando se esse relacionamento vai adiante, vai. Mas requer esse reajuste aí, esse balanço. Agora sim, tiragem 3, o que eu posso dizer pra você sobre essa questão que você tá trazendo? Bom, já começo dizendo que você está no caminho, né? Super no fluxo. Antes de eu continuar a tiragem, pensa muito bem naquilo que tu tá perguntando, com bastante firmeza, tá? Modela a tua pergunta assim, ó. Como eu faço para continuar no fluxo dessa situação? O que eu preciso enxergar que não tô vendo agora nessa situação? Tá? Te enche de perguntas aí sobre isso, porque com toda certeza tu vai ter todas as respostas de um jeito que tu nunca viu. Porque abrindo com Laguz, meu bem, vem verdade aí. Se prepara. Abre tua cabeça, respira profundamente, dá um pause, toma um copo d'água, faz alguma coisa por ti, se centra, porque vem muita coisa aí que vai ser bacana, tá? Talvez eu faça um jogo bem curto, mas pode ter certeza que vai ir lá na raiz. O que te falta é paciência com o tempo. As coisas estão no seu ritmo. Falta nutrir um pouquinho mais. O que é nutrir? Nutrir é acreditar. Aqui. Turiçaz invertida. Fala que algumas decisões precisam ser tomadas para deixar coisas para trás, nesse sentido. Deixar coisas para trás é um conceito. Ali, ó, as coisas melhorando para ti muito em breve. Muito em breve, ainda essa semana. Futuro um pouquinho mais distante. Para enraizar. Deixa eu tirar mais uma. Bem como eu pensei. Antes de sair Soul Willow, eu já tinha pensado nisso aqui. Assim, ó, aqui eu vejo que não há muito mistério, tá? Que tu tá no fluxo com relação a isso que tu perguntou, as coisas vão dar certo. O que tu precisa deixar para trás tem a ver com algumas questões tuas que são autodestrutivas, que são desvalorosas, que são atormentadoras para ti e que se originam em ti mesmo, e também conceitos externos de opiniões de outras pessoas que não concordam muito com isso que tu quer fazer ou com a direção que tu quer andar, enfim, né? E que tu tem que simplesmente silenciar essas vozes, deixar para lá e seguir de acordo com a tua própria esperança, com o teu desejo mais profundo. O que falta para ti é nutrir esse teu sonho, essa tua vontade com mais esperança, com mais firmeza, com mais certeza. O olho do dono engorda o boi. É um ditado ruim de dizer, né? Principalmente para quem é vegano, vegetariano, mas
É o que me surge agora pra falar. E deve ter a ver com alguém aí. E era aqui na posição de desafio, ela fala muito de colocar energia naquilo. Né? Que vocês têm medo que isso esteja morrendo antes mesmo de nascer completamente. Então coloca energia, dá mais um suspiro, aguenta mais um pouquinho, deixa pra trás a desesperança, a desilusão. Aqui, ó, é uma runa extremamente positiva da Gás para futuro, porque ela fala das coisas se movimentando, né? Numa ida e volta. Então, assim, cada vez que dá errado, meu bem, tu já viveu isso antes de uma forma pior. Então agora tu já vem sabendo que vai subir novamente. Essa não é a última queda, essa não é a última vez que tu perde a esperança, essa não é a última vez que tu acha que algo vai dar errado ou que tá no fluxo, mas não sei o que tá faltando, não é a última vez que tu vai ter dúvida, mas cada vez que isso acontecer, tu vai estar um pouco mais forte, um pouco mais à frente. Então conta com a tua experiência, conta com a tua força, conta com a tua esperança, que tá renascendo aí. Até o final da nossa tiragem, tua esperança vai estar lá nas alturas, que tu vai ter um resultado positivo em breve, tá? Esse resultado positivo em breve, ele é parcial. Esse resultado, ele vai requerer de ti um pouco mais de energia do que isso que tu tá colocando agora, então. E aí você coloca e logo adiante você vai ver que você faz assim, que é um caminho aberto, entende? Enquanto isso, você vai largando aquelas bagagens que não te servem mais, conceitos, pensamentos, atitudes. Uma frase que me vem aqui também, que eu costumava dizer antes, é assim, ó, já é seu, haja de acordo. Como é que age de acordo quem tá no sucesso? Quem sabe que vai alcançar o sucesso, age como, pensa como. Quem sabe que vai dar tudo certo nesse relacionamento, se comporta como. Quem sabe que vai ganhar muito dinheiro, se comporta como. Né? Quem sabe que vai passar num concurso, enfim, qualquer coisa, se comporta como. Embora eu acho que aqui, a grande maioria de vocês também pode ter perguntado de dois assuntos primordiais aqui. Um é trabalho, né? Algum sonho aí muito grande, e sim, vai dar certo. Vejo até fama aqui. E quem perguntou de relacionamento, relacionamento assumido, visível para as outras pessoas, numa etapa bem mais interessante do que essa de agora, recheado de muito desejo, muito entendimento entre vocês e aquela coisa delimitada. Não é um relacionamento aberto, não é um relacionamento que fique obscuro para quem tá vendo. Não, muito pelo contrário, um relacionamento claríssimo. Quero dizer que foi uma honra ter jogado para ti. Esse jogo ficou um pouquinho mais curto, mas eu vi que ele era assim mesmo. E que sempre que precisar, é só me chamar, tá bom?